Bem-vindos, turminha do 8º ano, a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 18 e nessa semana a gente vai continuar falando sobre classificação dos seres vivos, tá? A classificação é o processo de agrupamento dos seres vivos em grupos, observando as características em comum. Vocês já pararam para pensar em quantas espécies de seres vivos existem? Né? É bem difícil a gente chegar a essa conclusão. Por quê? Porque o número de espécies existentes é incalculável. Nós sabemos que muitas das espécies existentes sequer foram catalogadas ainda, estão em processo de descobertas, outras nem foram descobertas. Então, a classificação dos seres vivos, ela tem como objetivo facilitar, né, o estudo da grande diversidade de espécies que existem. Então, os seres vivos, eles foram agrupados em grupos semelhantes de acordo com as características para facilitar o estudo, tá? Isso se deu ao fato porque desde muito tempo a ciência ela se preocupa, né, com a classificação dos seres vivos, ou seja, com o estudo dos seres vivos, tá? Então, esses seres vivos, eles foram distribuídos em grupos, observando algumas características em comum. Então, os grupos dos seres vivos, nas quais eles foram incluídos, que nós chamamos de reinos, que nós veremos mais para frente, né? Eles são compostos, né? Os reinos são compostos por seres vivos que apresentam características em comum. E isso é o que fez o sistema de classificação. Então, os critérios de classificação observados, né, são vários, né? Hoje, nós vemos as espécies classificadas, né, nos grupos, que tem o quê? Semelhanças anatômicas, né? Então, um dos critérios foram as semelhanças anatômicas, que são aquelas semelhanças que diz respeito ao formato do corpo. Outras foram observadas características fisiológicas, que é no que diz respeito ao funcionamento do organismo das espécies, e outras características comportamentais, que são as características que os seres vivos adquirem no ambiente onde eles vivem, ou seja, o comportamento das espécies no ambiente onde eles vivem, tá? Só que esse sistema de classificação atual, ele foi elaborado pelo Linneu, que é o mesmo, né, que elaborou as categorias taxonômicas, tá? E esse é um sistema que é mantido até hoje. Ele sofreu algumas alterações, né, que hoje, além dessas características anatômicas, fisiológicas e comportamentais, hoje observa-se também as características evolutivas entre os seres vivos, observam-se outras características. Mas esse sistema de classificação, né, baseado nessas características, é mantido até hoje, tá? Então, observando esses critérios de classificação, né, as espécies, elas foram agrupadas em grupos. E esses grupos são chamados categorias taxonômicas, tá? Então, quando for criado o sistema de classificação, né, a espécie, ela foi estabelecida como base da classificação, né? Então, a espécie é o quê? É o conjunto de seres vivos semelhantes, com características, né, em comuns, né, capaz de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis, tá? Então, ele é a base da classificação. E a partir daí foram criadas outras categorias, tá? Por exemplo, o conjunto de espécies semelhantes forma um gênero, o conjunto de gênero forma uma classe e assim sucessivamente, tá? Então, para que uma espécie ela seja colocada, para que um ser vivo, melhor dizendo, seja colocada, incluída dentro de uma espécie, eles têm que ter características em comum, né? Ou seja, um exemplo, todos os gatos pertencem à mesma espécie, independente da raça, se é angorá, se é gato persa, se é gato siamês, se é gato sem raça definida, todos foram colocados na mesma espécie, Felis catus, que é o nome científico do gato doméstico, né? O mesmo acontece com os cachorros, independente da raça, todos os cachorros pertencem à mesma espécie, tá? E assim acontece com as outras categorias, desculpem. Só que diferente da espécie, onde todos os indivíduos têm características em comum, as outras categorias, elas apresentam indivíduos com características semelhantes,
ou seja, apresentam uma ou outra característica semelhante, né, para estar incluída nas outras categorias taxonômicas. Então, além da espécie, eu tenho gênero, ordem, classe, tá? Filo e reino. Família, perdão, filo e reino, tá? Então, para se colocar um ser vivo em um mesmo reino, por exemplo, no reino animal, que é o maior de todos os reinos, observa-se as características, as semelhanças, por exemplo, anatômicas, fisiológicas e comportamentais entre esses seres vivos. Observando essas características, eles são agrupados em um mesmo grupo, seja reino, seja classe, seja família ou filho. Ok? Por isso que esse sistema de classificação ele é tão complexo. O estudo, a classificação de uma espécie, ela leva anos para acontecer, porque precisa observar todas essas características. E essas características são observadas com as espécies no seu habitat natural, na maioria das vezes, ou seja, no ambiente onde elas estão. Por isso que é um sistema, né, um estudo tão complexo, mas muito importante, porque é graças a esse sistema de classificação que hoje, por exemplo, nós podemos saber quais são as espécies que estão ameaçadas de extinção, por exemplo, e quais são as espécies que estão sendo descobertas, tá? Então, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a classificação de seres vivos, vamos conhecer um pouquinho sobre os reinos, tá? E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os seres vivos de uma maneira geral, ok? Por isso, eu espero vocês na próxima aula e um grande abraço.